Nova cara no Cláudio Silva TV 360. Agora nós traremos um vídeo por dia e nesse vídeo nós procuraremos abranger a todo o contexto esportivo. Nós vamos falar do Atlético, nós vamos neste vídeo, do Atlético, do Flamengo, do Cruzeiro, do Palmeiras. E nós vamos fazer esse ajuntado aqui, claro, dando o tempo necessário para cada uma dessas equipes. Coisa linda. Mas eu quero, antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir para você deixar o like, hype o vídeo, joga lá pra cima, pega, manda nos grupos de WhatsApp. Nós vamos tratar do negócio aqui. Nós vamos tratar do jogo aqui. É uma cara nova pro 360. Nós não vamos trazer vídeos exclusivos. Isso acontecerá, claro. Mas a nossa premissa, a partir de hoje, é trazer um ajuntado, trazendo um comentário de tudo que a gente conseguiu ver, e do que nós estamos observando, e do que pode acontecer, e do que não pode acontecer. Do que é ruim, a gente gosta de falar do que é ruim. Vamos falar do que é bom também. Vamos começar falando do Cruzeiro Esporte Clube, que o Cruzeiro ele fez um jogo ontem contra a, a, a equipe do Berlândia, que é um jogo, uma atuação de gala do time do Cruzeiro. Mas jogou muito bem. O Cruzeiro jogou muito bem. O Tite mostrando que ele tem uma roupagem a ser colocada. Ele tem um guarda-roupas, né? Eu gosto de chamá-lo de camaleônico. Ele tem um guarda-roupas e dentro desse guarda-roupas existem várias roupagens que ele vai trocando de acordo com a, a filosofia, metodologia de cada time, a ideologia da instituição. Ele pega um time pronto, faz alguns ajustes e fala com eles, joguem. E foi o que o Cruzeiro fez ontem. O Cruzeiro fez uma partida quase que perfeita. A equipe do Berlândia, ela conseguiu dar um chute no gol no segundo tempo. Ah, mas é uma equipe do interior. Não, mas é contra ela que o Cruzeiro jogou. Então é contra ela que o Cruzeiro precisa performar da forma que performou. Então o time está pronto para disputar a temporada, está pronto para poder fazer grandes jogos, está pronto para poder mostrar por que ele é um dos 3 principais times hoje do futebol brasileiro. A gente sabe que isso roda, tá? Isso muda. Hoje é o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Amanhã pode ser o Atlético, o Santos e o Botafogo. Depois de amanhã, lógico, né? Uma figura de linguagem. A gente pode ter aí o Fluminense, o Vasco da Gama. Difícil ter o Vasco. Mas o Vasco da Gama e o Corinthians pode, porque o futebol brasileiro ele proporciona isso ao seu torcedor. É por isso que ele é apaixonante. Hoje é o Cruzeiro, fazendo um jogo absolutamente fantástico. O primeiro time que faz a amostragem do que será, né, para a temporada com o time principal, mesmo o Gerson ainda não atuando. Mas, dentro de todo o contexto, Palmeiras já jogou, Flamengo já jogou, o Flamengo perdeu as 2, né? O Flamengo perdeu para a Portuguesa, o Flamengo empatou com a Portuguesa, perdeu para o Bangu e perdeu para o Volta Redonda. O Palmeiras ganhou seus 3 jogos, tudo de 1-0, bem aquele pragmatismo, né? Palmeirense. Ele venceu o Mirassol, venceu o Santos e venceu o Bragantino, todos por 1-0. O técnico do Palmeiras, ele trabalha assim, né? O Palmeiras é um time bem pragmático, um time bem seguro, um time sólido, consistente, difícil de ser batido e que ainda não com toda a cavalaria colocada, ele faz jogos seguros, jogos importantes. Eu iria falar do Corinthians nesse vídeo, mas o jogo do Corinthians foi semana passada, que tomou uma sapatada do Bragantino, mas depois a gente vai colher um conteúdo do Corinthians para a gente falar um pouquinho. Só para você saber, você que já está aqui, deixa o like. A gente se informa acerca de 9 times, né? 9 dos principais times do nosso futebol e, claro, sempre fazendo uma abrangência maior daqueles que estão em destaque. O Flamengo perdeu seus 3 jogos, mas está jogando seus 2 jogos, né? Empatou o primeiro, perdeu 2, mas está jogando com o Sub-20, isso é importante. O Cruzeiro também iniciou jogando com o Sub-20 aqui, perdeu o primeiro, venceu o segundo e ontem deu um show no Mineirão. E o Palmeiras está jogando com um time alternativo, ainda dando rodagem para os meninos, e daqui a pouco a coisa começa a ficar séria. É válido lembrar que o Flamengo tem os seus próximos 2 jogos, né, 2 clássicos no Rio de Janeiro, então acredito que já colocará a cavalaria em campo, e aí nós vamos ver a impressão que vai ficar para essa temporada, manteve todo mundo, técnico e tal, eu não espero que seja um Flamengo moroso, eu acredito que vai ser o Flamengo
que a gente tem visto nos últimos anos. Mas eu não consigo ver o Flamengo ganhando nada nessa temporada, tá? Ah, não consigo ver o Flamengo ganhando nada nessa temporada. Vamos ver como que será. Atlético Mineiro. O Atlético vem fazendo partidas horrorosas. Preocupante a situação do Atlético. O Atlético, ele não tem dinheiro para contratar. O Atlético está envolvido num esquema criminoso. Não o Atlético necessariamente, né? Mas um dos seus acionistas, que está preso, inclusive. Envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, né? Esse senhor. E aí acaba comprometendo. Os outros mandatários do Atlético só aparecem para falar coisas aleatórias, nunca fala nada com nada, e aí acaba deixando o torcedor, aquele que é mais apaixonado pela diretoria, iludidaço, e deixando aquele que sabe como funciona a realidade bem nervoso, bem com raiva, e não está errado, não. O Atlético vive um imbróglio que envolve o atacante Hulk, que é o maior ídolo da história do Atlético, e que iria para o Fluminense, agora já não vai mais para o Fluminense, vai ficar aqui. No meio do ano ele tem condição. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque a diretoria do Atlético ela é muito, muito, mas muito amadora. Hoje, o Atlético pode negociar o Hulk, mas não negocia, podendo perder o Hulk no meio do ano de graça. E aí fica um negócio estranho, um negócio ruim, porque o jogador não vai jogar com o Sampaoli, porque isso já está claro, todo mundo sabe disso. Mas a diretoria do Atlético, negociando ele com o Fluminense, acaba pedindo umas paradas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade contextual do momento do jogador e da instituição, querendo porcentagem nos meninos da base do Fluminense e dificultando tudo. O Atlético acaba se tornando uma chacota nacional diante de alguns destaques protagonizados pela sua diretoria e pelo seu departamento de futebol. Ele vai lá e entra na justiça com uma ação ridícula, querendo patentear o nome do mascote. O Galo tem que ser só do Atlético, e aí ele entra, abre um processo contra o bloco carnavalesco, um dos mais tradicionais do país, o mais tradicional do Nordeste, conhecido como o Galo da Madrugada, querendo proibir o Galo da Madrugada, ao invés de se preocupar em montar um time para sua torcida, ele se preocupa em patentear o nome que não pertence a ele. Ah, não, gente. Tem coisa que é impensável. Mas, enfim, vamos falar só de coisa ruim do Atlético, não. Tô vendo o Atlético no mercado fazendo algumas contratações. E essas contratações, claro, não são de jogadores renomados, jogadores classudos, jogadores que vão trazer muita dificuldade teórica para dentro do nosso futebol, mas são nomes interessantes, tá? São jogadores interessantes. Eu andei dando uma olhada a respeito desses jogadores e são jogadores que podem dar certo. Jogadores que já têm uma certa rodagem, não têm grande destaque, mas que podem chegar e aderir ao modelo de jogo do Sampaoli, que para atacar é muito eficiente. Então, se ataca com eficiência e com letalidade, acaba dificultando a vida do adversário, porque você sobe e mata, o adversário fica ali sem saber o que fazer. É um jogo muito incisivo, é um jogo muito corrido e acaba dificultando a vida dos seus adversários. Então, eu acho que a gente precisa observar essas contratações que o Atlético está fazendo, mas infelizmente nesse momento nós não podemos tirar os olhos da diretoria do Atlético, que só faz cagada. Só cagada.